Vamos iniciar a análise de uma nova questão sobre direito tributário em um concurso público e vamos ver o que a banca exigiu dos candidatos nesta questão. Acompanhe comigo e vamos localizar a alternativa correta. Vamos lá. Nós temos um concurso realizado para fiscal de tributos da Prefeitura de Agricolândia, no Piauí. A banca foi a Crescer no ano de 2018. O que será que foi pleiteado, acerca de direito tributário neste concurso para fiscal de tributos? O enunciado é bem objetivo, diz assim: constitui o sujeito ativo da obrigação tributária. Bom, meus caros, antes de estudarmos o que diz as alternativas, nós vamos nos prender a esse enunciado extremamente objetivo. Ele simplesmente fala: constitui sujeito ativo da obrigação tributária. Nós temos que ter em mente nesse início de conversa que a obrigação tributária, seja ela principal ou acessória, ela detém sujeitos que compõem essa relação jurídico-tributária. E os sujeitos são, ora, um sujeito ativo, que se encontra lá disposto nos artigos 119 e 120 do CTN, ora, um sujeito passivo, que começa a ser tratado a partir do artigo 121 do CTN. Desta maneira, percebam que a banca, a Crescer, ela pleiteou nesta questão deste concurso público que nós analisemos a figura do sujeito ativo da obrigação tributária. Então, nós temos já que direcionar os nossos olhares para o que menciona o artigo 119 do Código Tributário Nacional, porque é o artigo 119 que nos dirá quem é o sujeito ativo. Então, vamos lá. O artigo 119, ele diz assim, ó: sujeito ativo da obrigação tributária é a pessoa jurídica de direito público titular da competência para exigir o seu cumprimento. Portanto, sujeito ativo é a pessoa jurídica de direito público que é titular para exigir o cumprimento de determinada obrigação tributária, ou mais precisamente, titular da competência para exigir o cumprimento do tributo. Desta maneira, vamos pegar aqui alguns exemplos. O imposto de renda, nós teremos, portanto, que o sujeito ativo é a União. Por quê? Porque é ela, União, que detém a competência para exigir o cumprimento do imposto de renda. Vamos pegar o exemplo do IPVA. Portanto, o sujeito ativo é o Estado, que é o titular da competência para exigir seu cumprimento. Vamos pegar o IPTU, nós temos agora que o titular para exigir o cumprimento do tributo é o município, portanto, nós temos esta figura do sujeito ativo. E já analisado, portanto, quem é o sujeito ativo nos termos do artigo 119 do CTN, vamos então às alternativas para vermos o que a banca Crescer exigiu. Acompanhe comigo, vamos lá. Nós temos a alternativa A, dizendo que sujeito ativo da obrigação tributária é o contribuinte quando tem a relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador. Portanto, diz a alternativa A que o sujeito ativo é o contribuinte da obrigação tributária. De outro lado, na alternativa B, diz que será sujeito ativo o responsável quando, sem se revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra da disposição expressa de lei. A alternativa C diz que sujeito ativo é a pessoa jurídica de direito público titular da competência para exigir o seu cumprimento. E, por fim, a alternativa D diz que será a pessoa obrigada às prestações que constituam o seu objeto. Bom, então vamos entender o que essas alternativas de A a D trazidas pela banca deste concurso, elas querem dizer e qual é a alternativa correta. Novamente friso, a nossa análise tem que ser feita nos termos do artigo 119 do CTN.
Desta maneira, vamos começar a julgar cada uma das alternativas. Voltemos para a alternativa A, acompanhe comigo. A alternativa A, ela diz que sujeito ativo da obrigação tributária é o contribuinte. Então já vamos aqui fazer uma pausa. Por quê? Nós podemos afirmar categoricamente nesse momento que a alternativa de letra A está incorreta. Por que ela está incorreta? Porque o sujeito ativo da obrigação tributária não é o contribuinte. O sujeito ativo da obrigação tributária, conforme vimos no artigo 119, é a pessoa jurídica de direito público titular da competência para exigir o cumprimento do tributo. O contribuinte, de outro lado, encontra-se lá no artigo 121, parágrafo único, inciso 1, e é tratado como sujeito passivo da obrigação tributária. Desta maneira, a alternativa de letra A está incorreta. Vamos para a alternativa de letra B. Acompanhe comigo. A alternativa B diz que sujeito ativo agora é o responsável quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra do que disponha expressamente a lei. Bom, novamente eu posso afirmar que estamos diante de uma alternativa incorreta, porque a alternativa B, ela traz a figura do responsável. E se nós pegarmos o artigo 121, parágrafo único, inciso 2 do Código Tributário Nacional, nós veremos que o responsável é uma espécie de sujeito passivo da obrigação tributária. Desta maneira, eu não posso afirmar ser ele sujeito ativo. Portanto, alternativa B, alternativa incorreta. Vamos à alternativa C agora, acompanhe comigo. A alternativa C diz que o sujeito ativo será a pessoa jurídica de direito público titular da competência para exigir o seu cumprimento. Acabamos de achar aqui a alternativa correta. Por quê? Porque essa alternativa de letra C, ela é condizente ou ela está em consonância com o artigo 119 do CTN. Friso, o artigo 119 diz que sujeito ativo da obrigação tributária é a pessoa jurídica de direito público titular da competência para exigir o seu cumprimento. Portanto, a alternativa C é a alternativa correta. Mas vamos analisar a alternativa D para vermos o porquê ela está incorreta. Eu já vou deixar aqui então marcado que a alternativa C é a correta e vamos ver por que a D é incorreta. Diz que sujeito ativo é a pessoa obrigada às prestações que constituam o seu objeto. Bom, meus caros, também nós podemos aqui caracterizar como uma alternativa incorreta, porque o sujeito ativo ele não está obrigado a qualquer tipo de prestação em relação ao objeto. De modo diverso, nós teríamos com relação ao sujeito passivo, que este tem a obrigação de pagar um tributo ou uma penalidade pecuniária, ou tem que eventualmente lançar mão de ações ou omissões, ou eventualmente lançar mão de prestações positivas ou negativas no interesse da arrecadação e da fiscalização do tributo. Desta maneira, não podemos afirmar que a letra D está correta porque não condiz com o que está disposto no artigo 119 do Código Tributário Nacional, que friso dizer que sujeito ativo é a pessoa jurídica de direito público titular da competência para exigir o seu cumprimento. Desta maneira, o candidato que participou deste concurso público deveria ter assinalado como correta a alternativa de letra C. Portanto, correta está a alternativa C.